Bom dia. Muito bem. Na aula de hoje a gente vai retomar alguns dos pontos que foram discutidos na aula assíncrona da segunda-feira, né? E como tem alguns pontos sutis aqui, então vale a pena a gente rediscutir algumas coisas. Então, obviamente, se vocês já assistiram aqueles vídeos, já leram o material, vão aproveitar bem mais a discussão. Então, uma das grandes motivações, né, do estudo e do surgimento da termodinâmica foi lá no início da Revolução Industrial entender qual é o máximo que a gente pode otimizar uma máquina que usa para funcionar calor, né? Então, sei lá, a máquina a vapor lá no início é uma máquina que transforma calor em trabalho útil, né, para mover alguma coisa, mas claro que isso não é restrito lá aos primórdios da Revolução Industrial. Até hoje, máquinas térmicas fazem, né, parte da grande maioria das máquinas que a gente tem, desde a geladeira até o motor a combustão do nosso carro. Então, entender qual é a quantidade máxima de trabalho que uma máquina pode produzir é uma das questões relevantes lá. Então, antes de chegar nisso, né, antes de chegar no rendimento das máquinas, a gente precisa entender de forma esquemática o que significa uma máquina térmica, né, do que a gente está falando exatamente. Então, máquina térmica é toda aquela que vai receber uma certa quantidade de calor e transformar parte desse calor em trabalho. O que a gente quer saber é qual é essa parte, né? E, por exemplo, se a gente já tiver uma máquina trabalhando no limite da sua eficiência possível, e isso quase nunca se consegue, quanto a gente deve investir em tentar melhorar essa eficiência, né? Então, claro que faz parte da máquina, então, um material, um fluido, em geral, um fluido, um gás, um líquido, que a gente chama de fluido operante, que vai ser o núcleo dessa máquina e que vai trabalhar de forma cíclica. Por que é importante que esse processo seja cíclico? Porque a gente quer que a máquina funcione mais de uma vez, né? Se ela começasse num certo estado inicial e fizesse diversas operações e terminasse num estado final que não fosse o estado inicial, ou seja, se ela não operasse de forma cíclica, a gente não teria como repetir o processo, né? Então, praticamente por definição, a gente precisa que essas máquinas trabalhem repetitivamente, então a gente precisa que o processo ali seja um ciclo, né? Como é um ciclo numa máquina térmica, então é o que a gente chama de um ciclo termodinâmico. Então, de forma esquemática, essa máquina vai receber uma certa quantidade de calor, né, de um sistema externo. Aqui, em geral, para simplificar a análise, a gente considera que esse sistema externo é um reservatório térmico, ou seja, é um sistema que não vai ter o seu estado alterado quando cede uma certa quantidade de calor aqui para a nossa máquina, né? Então aqui a nossa máquina recebe essa quantidade de calor e esse sistema que a gente considera então como um reservatório, ele é caracterizado por uma temperatura, né? E essa temperatura não é alterada quando uma certa quantidade de calor passa do reservatório para a máquina. Se ele fosse finito, ou seja, se não fosse um reservatório, eu teria também uma diminuição dessa temperatura, o que poderia, em algum momento, parar esse nosso processo, né, quando já não tivesse diferença de temperatura aqui entre o reservatório e a máquina. O que a máquina faz? Ela pega esse calor que entra, opera ele, né, ela tem então processos internos que podem ser feitos aqui em cima, né, de um fluido usando esse calor e
o resultado líquido desses vários processos, né, até completar o ciclo, é produzir uma certa quantidade de trabalho. E esse trabalho, então, vai ser transferido para algum sistema auxiliar e utilizado, né, para mover as rodas do carro, por exemplo. Como nem todo o calor que entra pode ser, como a gente vai discutir mais adiante, transformado em trabalho, por conservação de energia, tudo que não é transformado em trabalho é jogado fora. Então vai ter sempre uma quantidade de calor que é transferida para um segundo sistema. Esse segundo sistema a gente também considera que seja um reservatório térmico, então essa temperatura não vai ser afetada por esse calor que está entrando aqui. Então, esse aqui é o esquema simplificado da nossa máquina térmica. Se essa máquina for reversível, se eu conseguir inverter o sentido, né, eu tenho um ciclo termodinâmico que pode ser percorrido nesse sentido, mas se ele puder ser percorrido no sentido inverso, ele é um ciclo reversível, e se o ciclo que a minha máquina faz puder ser, então, invertido, ela é uma máquina reversível. Uma máquina reversível, então, o que eu faço? Eu tenho que inverter todas essas flechinhas aqui, né, porque como eu estou invertendo os processos termodinâmicos, onde entrava agora vai sair calor e vice-versa, e onde saía trabalho, entra trabalho. Então agora esse aqui é o esquema do nosso refrigerador. Refrigerador é uma máquina que precisa de trabalho, precisa de energia externa para funcionar, então isso equivale a ligar a geladeira na tomada. Ela vai retirar calor de um sistema, então no caso da geladeira, esse sistema é o interior, né, então esse aqui é o motor da geladeira, esse aqui é o que está do lado de dentro da geladeira. A gente vai retirar calor daquilo ali e jogar para um outro sistema, no caso a atmosfera. Tá? Então, a máquina térmica, se for invertida, a gente tem um refrigerador. A gente vai discutir muito pouco o refrigerador, vamos ficar focados aqui no funcionamento da máquina térmica. Como é que a gente define a eficiência de uma máquina? A eficiência, como conceito geral, né, é sempre calculado pela razão daquilo que a gente obtém no processo. No caso, o que a gente obtém no processo é o trabalho, tá? Dividido pelo quanto custa produzir esse trabalho, ou seja, o calor que entra. Tá? Então, trabalho, o objeto produzido, né, no nosso processo dividido pelo seu custo é a definição mais geral de uma eficiência. Quando a gente aplica essa definição na máquina térmica, é a razão entre o trabalho produzido pela máquina pelo que nos custa para fazer essa máquina funcionar, que é um. Aqui eu uso o módulo porque esse calor, quando sai do reservatório, ele é negativo, quando ele entra na máquina, pela nossa convenção de sinal, né, ele é positivo. Então, simplesmente Q1 tem uma certa ambiguidade em termos do sinal, mas aqui, como é uma quantidade positiva, né, então a gente, para evitar essa ambiguidade, usa o módulo. Então, isso aqui praticamente é a definição de eficiência nas máquinas térmicas, e essa definição vale para tudo que é tipo de máquina, reversível, irreversível. Né? Bom, a gente discutiu nas aulas passadas a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei nos diz? Que a energia se conserva. Então, se a gente aplica a conservação de energia aqui nessa máquina, eu tenho o que entra de energia no sistema é Q1, e, por outro lado, o que sai, que são essas duas quantidades. Então, como a energia se conserva, eu preciso que o que entra, né, que é Q1, tem que ser igual ao que sai, que é o trabalho mais a quantidade de calor que vai ser despejada no segundo reservatório. Tá? Aqui a gente está supondo que essa temperatura T1
ela é maior do que a temperatura T2, então T1 é o reservatório de temperatura mais alta, T2 é o reservatório de temperatura mais baixa. Então, se a gente usa a lei de conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica, na nossa definição de eficiência, eu posso isolar esse trabalho aqui, eu fico com Q1 menos o módulo de Q2, né? E agora eu posso escrever a nossa eficiência em termos só dos calores trocados no processo. Então, notem que eu tenho uma diferença conceitual entre essa expressão e essa expressão. Para passar daqui para a linha de baixo, aqui, a gente precisou que a primeira lei da termodinâmica fosse válida. Tá? Enquanto isso aqui é só a definição, e vale sempre, para que o trabalho possa ser substituído por Q1 menos Q2, eu preciso que a primeira lei da termodinâmica seja válida. Ela é válida, né? Mas pode ser que vocês tenham um exercício lá na lista, e tem, que pergunte, bom, quais dessas máquinas aqui não é realizável, né? Então, uma máquina não realizável, por exemplo, é uma máquina que não obedece à conservação de energia, é uma máquina que não existe. Tá? Então, essa expressão aqui e essa aqui, elas são ligadas pelo fato da primeira lei da termodinâmica ser válida, tá? Mas essa aqui é mais geral, né? Essa aqui vale independente da primeira lei ser válida ou não, aqui a gente precisou assumir isso. Então, simplificando, Q1 dividido por Q1 é 1, e Q2 dividido por Q1, né, fica aqui. Então, vocês veem que a eficiência nessa máquina simplificada aqui, né, obviamente eu posso ter máquinas operando com mais do que 2 reservatórios, né, esse aqui é um caso mais simples que a gente pode ter. Então, a eficiência dessa máquina vai ser 1, que seria o caso ideal, o caso onde a eficiência é 100%, o caso onde todo o calor que entra é transformado em trabalho. Essa é a máquina perfeita, né, que não tem nenhum custo, nenhum desperdício, nada é descartado aqui, tudo é transformado em trabalho útil. E sempre que tiver algum trabalho que não é transformado, eu vou ter um desconto aqui na minha eficiência. O desconto vai ser maior quanto mais energia, quanto mais calor eu desperdiço aqui. Tá? Então, quanto mais calor for transformado em trabalho aqui, mais eficiente é a minha máquina. Quanto mais calor é obtido, quanto mais trabalho é obtido, menos calor é descartado aqui. Então, a minha eficiência aumenta quando o trabalho aumenta, ou, por outro lado, quando o Q2 diminui. Tá? Duas maneiras da gente olhar. Então, a primeira lei da termodinâmica, né, a conservação de energia, também me diz que eu não tenho como produzir mais trabalho do que, né, ou seja, produzir mais energia do que aquela energia que entra no sistema. Então, obviamente, essa eficiência nunca vai passar de 1. Tá? E o pior caso possível é aquele onde entra calor no sistema e nada é produzido. Né? Se eu simplesmente encosto o reservatório aqui numa máquina que não faz nada, né, só passa calor, mas nenhum trabalho é produzido. Então, essa eficiência ela é, no pior caso, 0, onde nenhum calor é transformado em trabalho, até o outro limite, onde essa eficiência pode ser 1. Então, pela definição, eu até poderia ter o igual a 1 aqui. Tá? Mas a gente vai ver que a segunda lei da termodinâmica vai me dizer que não, que eu não posso, não tenho como chegar aqui nessa eficiência máxima. Tá? Bom, então, é sobre esses sistemas que a gente vai se referir aqui ao enunciar a segunda lei da termodinâmica. Então, essas aqui são duas formulações equivalentes da segunda lei da termodinâmica. Elas, no contexto histórico da evolução da termodinâmica,
né? Elas surgiram há bastante tempo atrás e elas, obviamente, se referem à tecnologia da época, né? Da época inclui, inclusive, a nossa época, né? Porque a gente ainda usa essas máquinas. Mas a segunda lei da termodinâmica é uma lei universal, né? Uma lei fundamental da natureza, e é bastante estranho a gente formular uma lei da natureza fazendo referência a uma tecnologia datada, né? Uma tecnologia que é usada num período específico aqui da nossa história, né? Então, claro que essas formulações são importantes, são úteis, a gente vai gastar algum tempo nelas, mas mais adiante a gente vai ver que é possível reformular a segunda lei da termodinâmica sem fazer referência às máquinas térmicas, tá? Então, a gente vai ter uma terceira formulação para a segunda lei da termodinâmica, que só vai fazer referência a quantidades, a variáveis termodinâmicas, sem mencionar as máquinas térmicas. Mas essa terceira formulação, ela, claro, é equivalente a essas. Então, essas aqui são mais intuitivas, né, e bastante importantes. Então, a primeira lei, a primeira formulação da segunda lei, que leva o nome do Kelvin e do Planck, nos diz que não é possível operar uma máquina térmica se a gente só tiver um único reservatório disponível. Ou seja, o caso mais simples é aquele que a gente estava discutindo aqui, onde a minha máquina opera entre duas fontes de calor, né, dois reservatórios. Então, a formulação da segunda lei do Kelvin e do Planck é que a gente não tem como realizar um processo termodinâmico, um ciclo aqui, cujo único efeito, tá? E eu já volto aqui para o que significa, qual é a importância da ênfase aqui no único efeito, seja remover uma certa quantidade de calor do sistema e transformar todo esse calor em trabalho, tá? Então, se eu pudesse fazer isso, o que eu não tenho aqui? Eu não tenho aquele calor que é jogado num possível segundo reservatório, né? Ou seja, eu não tenho nenhum calor aqui desperdiçado. Então, o QQ aqui seria o nosso Q1, né? Eu estou supondo aqui esse reservatório com temperatura TQ, entra calor QQ, o Q é porque esse aqui seria o reservatório mais quente. Eu estou supondo aqui que não existe um segundo reservatório a uma temperatura mais baixa, então o TF, então não tem calor sendo jogado para ele. Se eu não tiver esse termo aqui, né, o trabalho feito é igual ao calor que entra, e nesse caso eu teria uma eficiência igual a 1. Tá? O que a segunda lei está me dizendo é que isso não pode acontecer. Eu preciso de um outro reservatório para onde eu vou jogar alguma quantidade, ou seja, sempre vai existir um Q2 ou um QF aqui, não nulo, não zero, ou seja, essa quantidade aqui sempre vai ter algum valor, por menor que seja, mas sempre vai ter, e o meu trabalho vai ser sempre algo menor do que o calor que entra, ou seja, a minha eficiência sempre vai ser algo menor do que 1. Então, isso exclui o sinal de igual. Eu não posso ter o sinal de igual, então a minha desigualdade aqui ela é mais restrita. A eficiência sempre vai ser menor do que 1, ou seja, não existe o motor perfeito, não existe o motor que funciona a 100% de eficiência, tá? Então isso aqui não pode existir. Mas se vocês voltam lá para a discussão que a gente fez dos diversos processos termodinâmicos, a gente tinha, por exemplo, um trabalho isotérmico, né? Então, no trabalho isotérmico, eu pego aqui um gás, esse gás está confinado aqui por um pistão, ele está em contato com um reservatório de
reservatório térmico aqui a uma certa temperatura, e eu agora vou empurrar esse pistão. Então eu vou fazer isso de forma lenta. Aqui está o meu gás. Como ele está em contato com o reservatório térmico, todo esse processo é feito mantendo constante a temperatura, ou seja, é um processo isotérmico. Tá? Então, vamos pensar que esse gás aqui é um gás ideal, então, como a temperatura vai ser mantida constante, a energia desse sistema aqui é mantida constante. Então, à medida que eu comprimo ele, eu estou transferindo trabalho, estou transferindo energia, mas a energia desse gás não pode mudar, porque a energia de um gás ideal só depende da temperatura. Se a temperatura é constante, a energia também é constante. Então, à medida que entra trabalho aqui, feito pelo pistão, vai sair a mesma quantidade de calor, né, para o reservatório. Se eu fizer o processo contrário, né, se agora entrar calor no meu gás, o gás vai se expandir, e como ele tem que ficar com a temperatura constante, portanto energia constante, todo o calor que entra vai ser transformado em trabalho. Mas a gente acabou de dizer que eu não posso fazer isso, que eu não posso transformar 100% do calor em trabalho. Então isso significa que o processo isotérmico não pode acontecer? Não, não é isso que a segunda lei tá me dizendo. Tá? Então, por isso que eu tenho esse único efeito. Então, eu aplico a segunda lei quando o meu sistema ele volta para o estado inicial. No caso da expansão isotérmica, o estado inicial tem um certo volume, ele se expandiu e o estado final tem outro volume. Essa variação no volume é um efeito feito sobre o sistema. Ele não voltou ao seu estado inicial. Então, não é verdade que eu removi calor de um reservatório e produzi a mesma quantidade em trabalho sem deixar nenhum outro efeito. Eu deixei um efeito, eu deixei o volume final maior do que o volume inicial. Então a segunda lei não se aplica a esse caso. Só se aplicaria se eu trouxesse de novo o sistema para o estado inicial, né, comprimisse ele de alguma forma, e nesse processo todo eu produzisse a mesma quantidade de trabalho que o calor líquido que entrou no sistema. Tá? Então essa expressão único efeito, que está aqui também, ela exclui esses casos aqui. Então não tenho nenhum problema em fazer uma expansão isotérmica, ela não viola a segunda lei da termodinâmica, mesmo tendo todo o calor que entrou aqui sido transformado em trabalho. Eu vou satisfazer a segunda lei da termodinâmica quando eu tentar trazer esse sistema de volta e produzir trabalho. A gente vai ver que, no último exemplo, que isso é exatamente o que acontece no ciclo de Carnot. Tá? A gente volta para isso. Tá? Bom, então a formulação da segunda lei de Kelvin-Planck é isso. Eu não tenho como trabalhar, como operar uma máquina com um único reservatório. Ou seja, o sistema mais simples possível que eu posso ter é de 2 reservatórios. Isso que vai levar depois o Carnot a se perguntar, bom, se 2 reservatórios é a situação mais simples que eu tenho, qual é a máquina mais eficiente que eu posso ter trabalhando nesse caso? E aí a gente vai chegar na máquina de Carnot. Antes disso, vamos falar na segunda formulação, que é equivalente à de Kelvin-Planck, que é a formulação do Clausius. Então, o que o Clausius nos diz agora, ele basicamente está falando de refrigeradores. Né? Então, num refrigerador, a gente retira calor de um sistema, né, através da nossa máquina, em azulzinho aqui, e essa máquina transfere esse calor para um segundo sistema, um reservatório. O que o enunciado de Clausius nos diz é que a gente não consegue fazer funcionar a nossa geladeira sem ligar ela na tomada. Tá? Ou seja, eu não tenho como tirar aquele calor extra que está lá na geladeira. A geladeira, o lado de dentro, ele está a uma temperatura mais baixa do que o lado de fora. Só que como as paredes não são perfeitamente adiabáticas, eu tenho
sempre algum calor que continua entrando na geladeira pelas paredes, seja quando a gente abre a porta, mas mesmo quando não abre, sempre tem uma fuga ali, né? Sempre passa calor, e a gente quer constantemente remover esse calor. Só que o lado de dentro da geladeira está a uma temperatura já mais baixa do que o lado de fora. O contrário, eu não tenho nenhum problema. Eu posso fazer o calor passar do lado de fora para o lado de dentro da geladeira com a geladeira desligada. Se vocês desligam a geladeira da tomada e esperam algumas horas, e o lado de dentro vai estar na mesma temperatura do lado de fora, tá? Ou seja, o sistema acaba equilibrando. Então, espontaneamente passa calor do reservatório ou do sistema externo com temperatura mais alta para o outro sistema aqui com temperatura mais baixa. Mas, para o processo contrário, eu não consigo fazer isso espontaneamente. Eu preciso alimentar o meu sistema com uma certa energia. Então, o que a formulação do Clausius me diz é que essa máquina que funciona transferindo o calor de um corpo para outro, né, que tem uma temperatura mais alta, não existe. Tá? Eu não consigo fazer um refrigerador perfeito, aquele que não precisa ser ligado na tomada para funcionar. Tá? Bom, vocês podem olhar lá do nosso PDF, acho que isso eu mencionei no vídeo também. É possível mostrar que se não existe a máquina perfeita, também não existe o refrigerador perfeito, e vice-versa. Ou seja, é possível mostrar que a formulação, né, do Kelvin Planck é equivalente à formulação de Clausius. Se essa vale, e se essa vale, essa vale. Se essa aqui deixa de valer, essa aqui também vai deixar de valer. Então eu não tenho duas leis aqui da termodinâmica, eu tenho uma única lei, tá? Porque elas dizem de forma diferente, essencialmente a mesma coisa. Tá? Bom, vamos discutir exemplos aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplo que é super interessante, né, e que parece violar a segunda lei da termodinâmica. Então, eu tenho dois processos bastante... Opa, só um pouquinho... Eu tenho dois processos aqui relativamente simples. Nosso gás ideal aqui, ele se expande através de um processo linear até dobrar de volume, e depois ele é comprimido de forma adiabática até voltar ao seu estado inicial. Então aqui eu tenho um ciclo, tá? Eu começo no ponto 1 e volto para o ponto 1, onde o sistema, no meio do processo aqui, dobrou de volume e depois foi comprimido até o volume inicial. Então, a pergunta é qual é a eficiência dessa máquina. Então, esse processo, na verdade, ele parece simples, mas ele é um pouquinho complicado. A gente não vai discutir em detalhe o cálculo da eficiência, a gente vai discutir qualitativamente o que acontece. Quem tiver interesse em ver como se calcula a eficiência nesse processo, está no nosso material, está lá acho que numa das aulas, acho que é a aula 14, mas a gente aqui vai se restringir a uma discussão qualitativa do que acontece. E essa discussão já é bastante interessante. Então, notem o seguinte. Bom, a primeira coisa é que esse ciclo, como ele é feito no sentido horário, o trabalho para ir de 1 para 2 é a área embaixo da linha reta, né, tudo isso. E na volta o trabalho vai ser negativo e vai ser o que está embaixo da curva adiabática. Então, tudo que está aqui. Quando eu junto essas duas quantidades, o que me sobra é o trabalho líquido. E o trabalho líquido, num ciclo, é a área, né, contida entre as duas curvas.
Quando o processo é feito no sentido horário, essa área é positiva, porque a curva de cima, né, dá o trabalho positivo, mas quando eu fizer no sentido anti-horário, né, a curva de cima fica negativa, eu vou inverter isso. No nosso caso, sentido horário, o trabalho é positivo. Tá? A outra coisa que eu sei é que o calor total que entra aqui no meu sistema, pela primeira lei da termodinâmica, como o processo é cíclico, o sistema volta para o seu ponto de partida, volta para o mesmo estado inicial, a energia dele volta a ter o mesmo valor da energia que tinha no início. Ou seja, no ciclo eu não tenho variação de energia. E pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos W, então o calor líquido que é trocado em todo o ciclo, a diferença entre o que entra e o que sai, né, vai ser igual ao trabalho. Como o trabalho é positivo, isso aqui me diz que o calor líquido de todo o processo, que é igual ao trabalho, também vai ser positivo. Agora vamos desmembrar esse calor. Eu tenho dois processos. O calor líquido é a contribuição do processo 1 por 2, mais a contribuição do 2 por 1. Só que o 2 por 1, a gente viu, né, no enunciado do problema, é um processo adiabático. Então, eu não tenho calor 2 por 1. Então, o calor do processo 1 para 2 é todo o calor trocado no sistema. E o que a gente viu aqui é que o calor líquido é igual ao trabalho, logo o Q12 também vai ser igual ao trabalho. Isso significa que se a gente quiser calcular a eficiência, né, então aqui pela definição a eficiência é o trabalho dividido pelo calor que entra nesse meu processo. O calor que entra é igual ao calor total, tá? Mas o calor total é igual ao trabalho, logo a gente tem aqui um exemplo de eficiência 100% e de violação da segunda lei da termodinâmica. Bom, se isso fosse verdade, a segunda lei da termodinâmica não seria uma lei, né? Porque que lei é essa que 1 minuto depois de ser enunciada eu faço um exemplo super simples e mostro que ela não vale, tá? Então tem alguma coisa nesse exemplo aqui que não é bem assim como eu estou dizendo. Isso é interessante porque mostra alguns equívocos que podem ser feitos nas avaliações desses processos aqui. Então, o que acontece aqui é que esse processo linear ele é mais complicado do que parece. Tá? Então, o que a segunda lei da termodinâmica me diz? Me diz que isso aqui não pode ser assim. Tá? Me diz que isso aqui tem que ser necessariamente menor do que 1. Ou seja, o calor que... O que está me dizendo é que não pode ser o Q12 que eu coloco aqui. Porque o que eu fiz aqui está correto. Né? O calor líquido aqui é igual ao Q12. Ou seja, o calor trocado ao longo do processo 1 para 2 é já ele mesmo um calor líquido. Então, por que eu não posso colocar ele aqui? Porque esse valor que a gente calcula, na verdade, não é o calor que entra. Se eu for fazer a análise detalhada aqui do meu processo linear, que está lá no PDF e a gente não vai fazer. Então, imaginem eu fazendo um trabalho, um processo linear como esse, reversível, ou seja, eu vou fazendo pequenos passos aqui, saindo do estado 1 até chegar no estado 2. Se a gente faz esse cálculo e está tudo lá, o que a gente vê? A gente vê que aqui no início, de fato, calor começa a entrar no sistema. Mas quando a gente chega, em cada passo infinitesimal aqui, mas quando a gente chega aqui no final, não entra mais calor, na verdade sai calor. Tá? Ou seja, eu começo o calor entrando e termino com o calor saindo. Significa que existe algum ponto no meio do caminho onde esses dois efeitos invertem.
Tá? Então é isso que acontece aqui. Esse Q12 que a gente até pode calcular, se a gente sabe, né, a gente sabe aqui o volume final, a gente sabe que esse outro processo aqui é um processo adiabático, então a gente sabe que P1V1 na gama é igual a P2V2 na gama, então a gente sabe qual é a pressão P2, né, usando as propriedades do processo adiabático. E a gente sabe então agora P1V1, sabe P2V2 em função de P1V1, então a gente sabe a temperatura do ponto 1 e a temperatura do ponto 2. Então a gente sabe aqui todas as temperaturas, sabe calcular o trabalho feito aqui, né, isso aqui é uma linha reta, a área é trivial, então é fácil calcular o trabalho, eu tenho as temperaturas, é fácil calcular o ΔU, então a gente pode calcular esse Q12 de maneira razoavelmente simples. Mas esse Q12, como só usa o estado inicial e o estado final, ele está me dando o calor líquido, ele pega todo o calor que entra nessa primeira etapa aqui e desconta o calor que sai nessa segunda etapa. Se eu não levo em conta a existência desse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de A, se eu não levo em conta a existência e calculo só o calor líquido e uso esse calor líquido no cálculo da eficiência, eu tenho o valor errado. Qual é o valor correto a ser usado? O valor correto a ser usado aqui é o calor que vai de 1 até A. Então eu tenho que trocar aqui, deixa eu limpar, o que eu tenho que trocar não é Q12 que eu tenho que usar, eu tenho que usar Q1A. Tá? E é isso que torna esse problema um pouquinho mais complicado, porque eu primeiro preciso descobrir qual é o ponto aqui do meu ciclo, esse ponto A, onde acontece essa inversão, né? Onde até o ponto A calor entra e depois do ponto A calor sai, porque é só o calor que entra que é usado no cálculo da minha eficiência, tá? Então, esse ciclo, ele é um ciclo bastante sutil, e esse efeito pode acontecer toda vez que eu tiver um processo linear com inclinação negativa assim, tá? Não é sempre, não é todo processo linear que vai ter um ponto A, né? Se eu pegasse um processo que terminasse aqui, né, eu viesse até esse ponto e depois voltasse, eu não tinha problema, porque eu nem cheguei no ponto A. Tá? Então, todo processo linear vai ter um ponto como esse, um único ponto como esse. Se o meu ciclo envolver esse ponto, eu tenho que tomar esses cuidados. Então, toda vez que tiver um processo linear, eu preciso tomar cuidado, preciso primeiro verificar a existência desse ponto, e aí se ele fizer parte do ciclo, localizar e aí separar os calores aqui, ou seja, é bem mais complicado. Mas se vocês olham lá no PDF como é que se faz esse cálculo, tá? Vocês vão ver que de fato a gente chega numa eficiência menor do que 1. Então, nesse processo aqui, que tem alguma coisa errada, é razoavelmente claro, porque a gente tem duas únicas etapas no processo. Quando a gente calcula esse calor líquido, a gente acha um calor positivo, e na segunda etapa tem um calor zero, ou seja, eu não tenho nenhuma etapa nesse processo aqui onde o sistema perde calor. Mas isso é o que a gente tinha discutido aqui, né, que não pode acontecer. Então, aquele exemplo, ele deixa de forma explícita a sua impossibilidade. Né? A gente não tem aqui ou aparente impossibilidade, né? Porque a gente vê de cara que não tem nenhum trecho onde sai calor. Então, a gente vê de cara que, opa, alguma coisa mais sutil está acontecendo aqui, e de fato, quando a gente faz análise mais detalhada, a gente acha o pedaço onde sai calor. Então, parece não ter nenhum lugar onde saia calor, porque a gente está calculando o calor líquido, a gente está olhando o trecho retilíneo como uma coisa só.
E, na verdade, a gente precisa quebrar em 2 pedaços aqui para poder analisar. O problema é que, às vezes, eu posso ter ciclos que são mais complicados, né? Então, parecer ser mais complicado. Imaginem que eu tenha esse processo aqui, processo triangular, processo simples, né? Então, nessa etapa vertical aqui, entra calor, o sistema é mantido aqui a volume constante e a sua temperatura aumenta. Então, como não tem nenhum trabalho sendo feito, então eu preciso jogar calor lá para dentro para ele poder aumentar a temperatura. Então aqui entra calor no sistema. E nessa etapa aqui a pressão é mantida constante e eu estou comprimindo o meu sistema. Para eu comprimir o sistema e ele não aumentar a temperatura, né, eu estou dando energia, ele tem que perder essa energia. Então aqui vai sair calor. Então esse aqui é um problema onde o que acontece aqui nesse trecho linear está mascarado. Porque eu vejo esse trecho aqui onde sai calor e digo, bom, não tenho nenhum problema aqui. Entra calor, sai calor, a segunda lei da termodinâmica não está sendo violada. E aí eu faço o cálculo usando esse trecho como uma coisa só, usando o calor líquido, e eu acho a eficiência errada. Tá? Então, quando trechos retilíneos como esse aparecem em ciclos que parecem estar tudo ok, é onde eu erro a eficiência. Nesse aqui eu tenho mais chances de me dar conta da inconsistência, porque aqui não tem nenhum trecho aparente onde sai calor. Aqui tem trechos aparentes onde sai calor. Então é mais fácil eu errar aqui do que aqui. Tá? Então, isso aqui é só um aviso para que se tome cuidado ao analisar a eficiência toda vez que eu tiver um trecho linear com eficiência, com declividade negativa aqui, tá? Então, quando a gente faz essa análise aqui, tá? A gente acha outros efeitos interessantes, inclusive o fato de que o calor específico ao longo aqui desse ciclo, ele vai mudando com a temperatura e ele pode inclusive ficar negativo. Tá? Então toda essa discussão pode ser infinito, inclusive. Toda essa discussão está feita lá, mas é uma coisa um pouquinho mais avançada que a gente vai deixar de fora. Então, para aqueles que tiverem interesse, né, ou que esse tipo de discussão é importante para o seu trabalho de iniciação, ou sei lá, né, o material está discutido. Claro que o ciclo com o trecho linear é um exemplo onde esse tipo de desmembramento aqui precisa ser feito. Eu posso ter outros processos que passam por essa mudança no sinal do calor sem que sejam lineares, né? Eu posso ter ciclos onde essas funções sejam parábolas, ou mesmo um outro processo que é comum da gente encontrar, mas que a análise é bastante complicada e muitas vezes ele é discutido de forma errada, que é o ciclo circular. Como é que a gente calcula a eficiência desse ciclo? Bom, eu calculo a área, que é o trabalho, isso é fácil, mas como é que eu calculo o calor que entra? Em que pedaço, em que trecho desse círculo entra calor? Bom, muitos livros dizem, bom, vocês pegam a parte de cima e aqui entra e aqui sai. Bom, isso está errado, tá? Não tem nenhum sentido em fazer essa escolha. Na verdade, os pontos eles vão ser algo aqui e algo aqui, tá? Isso está relacionado com o fato de aqui ter uma adiabática que tangencia, aqui ter outra adiabática que tangencia, da mesma forma que nesse ponto A aqui eu tenho uma adiabática que tangencia. Pode ser mais complicado ainda, porque eu posso ter mais pontos, eu posso ter 4 pontos onde o calor troca de sinal. O problema é que a localização desses pontos não é tão simples quanto no trecho linear. Então esses sistemas aqui podem ser bem mais complicados do que esse nosso. O efeito é o mesmo, né? E a ideia é a mesma. Então, o ponto importante aqui é tomar cuidado com processos que não sejam aqueles processos mais simples que a gente está acostumados,
né? O adiabático, o isobárico, o isocórico, o isotérmico, etc. Aqueles ali a gente tudo sabe bem como eles funcionam. Outros processos, mesmo tão simples quanto o processo linear, já podem ter coisas mais complicadas escondidas atrás, né? O que fica bem claro aqui no ciclo circular. Tá? Bom, então isso aqui é um aviso de perigo. E para a gente terminar a aula, nós vamos discutir o ciclo de Carnot, porque o ciclo de Carnot ele é importante na sequência. Tá? Então, o que o Carnot estava tentando fazer? Ele estava tentando responder aquela pergunta que eu mencionei no início, que é, já que eu não posso ter uma máquina que funciona com um único reservatório, o caso mais simples, então, tem 2 reservatórios, qual é a máquina mais eficiente que eu posso ter nesse caso? Tá? Então, o ciclo de Carnot é um exemplo de máquina que trabalha com 2 reservatórios e o que a gente quer fazer nesse exemplo é calcular a eficiência dessa máquina. Bom, quais são os processos envolvidos aqui? Então, o Carnot propôs o seguinte, ele pega a máquina, né, e nessa máquina tem um gás, aqui a gente faz as contas tudo usando um gás ideal, que é mais simples, e começa o seguinte, a primeira coisa que ele faz, aqui então o processo que vai de 1 até 2, ele encosta esse meu gás num reservatório onde a temperatura é TQ, né? Que vai ser, aqui no caso, a nossa maior temperatura. Então, ele encosta esse sistema nesse reservatório, deixa calor entrar, então aqui vai entrar calor, e o sistema vai se expandir ao ir de 1 até 2. Então eu tenho aqui uma expansão isotérmica, o trabalho feito nesse trecho é positivo. Como a temperatura 1 é igual à temperatura 2 e o nosso gás é um gás ideal, então eu não tenho variação de energia nessa etapa, então o calor vai ser igual em módulo, né? O valor vai ser igual ao trabalho, e como o trabalho é positivo, o calor também vai ser positivo. A segunda etapa, então agora eu desencosto o meu sistema do reservatório 1, agora ele está isolado, ele não troca calor com ninguém, e eu continuo a expansão. Então de 2 até 3 o gás continua aumentando o seu volume, sem trocar calor, então o processo agora é adiabático, que é igual a 0. Mas aqui, como eu estou indo de um volume menor para um volume maior, eu ainda tenho um trabalho positivo. Então, de 1 para 2 e de 2 para 3, eu tenho as contribuições positivas para o cálculo aqui do trabalho. Bom, agora eu preciso fechar o meu ciclo, preciso voltar. Então, na expansão adiabática, o sistema diminuiu a sua temperatura, porque nenhum calor entrou no sistema, mas ele gastou energia empurrando a tampa, né, para aumentar de volume. Então o trabalho é positivo, esse trabalho saiu da energia interna do sistema, então aqui nessa segunda etapa ΔU é negativo, a temperatura é baixa. Então o sistema, no ponto que eu escolhi aqui, no ponto 13, ele atingiu a sua menor temperatura, o nosso TF. Agora eu encosto o meu sistema de novo num outro reservatório, num outro sistema, só que é a temperatura TF. Então, esses são os 2 reservatórios, ATQ e ATF. E vou fazer a compressão de 3 até esse ponto, que eu chamei de 4 aqui, de forma isotérmica. O sistema está encostado no reservatório, ele está sendo comprimido, então ele vai receber o trabalho dessa compressão, mas como ele está andando em cima da isotérmica, a temperatura é constante, então nessa terceira etapa aqui eu de novo não tenho variação na energia, ΔU é 0, mas o sistema está ganhando energia na forma de trabalho, então essa energia tem que sair, porque ela não pode ficar lá dentro, se ela ficasse lá dentro aumentava a temperatura. Então essa energia tem que sair para esse segundo reservatório TF que eu coloquei aqui. Tá? Então eu estou vindo da direita para a esquerda,
essa minha integral aqui, esse meu trabalho vai ser negativo, ΔU é zero, então o calor também tem que ser negativo, tá saindo. E eu faço isso até chegar no ponto 4. O ponto 4 ele é escolhido porque como eu vou fazer um trabalho adiabático aqui para voltar para o ponto 1, eu escolho o volume V4 de tal forma que o P1V1 na gama seja igual ao P4V4 na gama, né? Consistência aqui com o processo adiabático. E aí eu fecho o meu ciclo, eu desencosto o gás do reservatório 2, agora, e continuo comprimindo ele, porque o volume 1 é menor do que o volume 4. Só que o sistema não pode agora perder calor, porque ele está desencostado, não está interagindo com ninguém. E como ele continua sendo comprimido, o trabalho está sendo feito sobre ele. O trabalho então é negativo, mas com o menos lá da primeira lei, a gente acaba tendo uma variação positiva da energia. O trabalho que é feito sobre ele permanece dentro do sistema, e como o calor não sai, a energia aumentou, a temperatura aumentou. E aí o sistema volta para a sua temperatura original. Essas são as 4 etapas do ciclo de Carnot. E esse ciclo só envolve interações com 2 reservatórios. Lá no material, vocês viram, a gente tem um exemplo do ciclo Otto. O ciclo Otto, ele já é um ciclo que envolve infinitos reservatórios. Tá? A gente não tem como fazer o ciclo Otto só com 2. Então, os problemas podem obviamente envolver mais do que 2 reservatórios. O que a gente quer fazer agora? A gente quer calcular a eficiência desse ciclo. Então a gente primeiro precisa calcular o trabalho e identificar qual é o trecho que contribui lá para a eficiência, o trecho onde entra calor. O único trecho onde entra calor é esse aqui. Então as duas quantidades que a gente precisa calcular para usar lá na expressão da eficiência é o trabalho total, que é a área dentro dessa curva, e o calor, que é 2. Tá? Então, eu tenho 2 maneiras de calcular a eficiência lá pela nossa definição. Qual é a que a gente vai usar? Aquela que for mais simples. Tá? E dependendo do ciclo, elas não precisam ser necessariamente igualmente simples. Então, eu posso calcular a eficiência pela razão do trabalho do Q1, então eu calculo Q1 e calculo o trabalho, ou posso calcular pela razão Q2 e Q1. Então, nos 2 casos eu tenho que calcular Q1 e eu posso escolher ou eu calculo o trabalho ou eu calculo o Q2. Não tem necessidade de calcular os 2, mas às vezes é mais simples calcular só Q2 do que calcular o trabalho total. Tá? Bom, nesse exemplo aqui não faz muita diferença. Bom, então o que a gente tem aqui é o que eu preciso para o cálculo do trabalho total. O trabalho total vai ser as contribuições positivas de 1 a 2 e de 2 a 3, mais ou menos, né? Tem que descontar as contribuições negativas do 3 para o 4 e do 4 para o 1. O calor que eu tenho os trechos adiabáticos, então não tem calor. O calor entra no Q12, que é positivo, e como é um processo isotérmico, a gente já calculou, né, o trabalho e o calor no processo isotérmico. Então, no processo isotérmico, essas duas quantidades são iguais, porque ΔU igual a zero. Então, o trabalho do processo isotérmico, que é simples de calcular, porque a gente tem a pressão em função do volume, é igual ao calor. Tá? Então, o Q12 é igual ao W12, e o W12 vai depender da temperatura do processo isotérmico, então aqui aparece TQ, e o logaritmo do volume final pelo volume inicial, V2 sobre V1. V2 é maior do que V1, esse calor aqui é positivo. Mesma coisa para compressão, né? Agora a temperatura que entra é o TF, o volume final é o V4 e o inicial é o V3. Mas como o volume 4 é menor do que o volume 3, essa razão é menor do que 1, o logaritmo de um número menor do que 1 é negativo. Tá? Então Q34 é negativo como deveria ser. A gente pode ainda simplificar essa expressão vendo que o trabalho 2,3, que é o trabalho adiabático, e o trabalho 4,1
eles vão ser iguais, eles vão se compensar. A gente calculou, numa das aulas passadas, o trabalho num processo adiabático, viu que ele podia ser escrito como a diferença das temperaturas. Como nesses processos aqui eu tenho, né, o TF é T, desculpa, a temperatura final é TF, a inicial é TQ, e aqui eu inverto, a final é TQ e a inicial é TF. Quando eu calculo o W23 e o W41, como as temperaturas que aparecem nos dois são as mesmas, só invertendo quem é inicial e quem é final, esses trabalhos vão ter exatamente o mesmo valor, só que com sinais trocados. E a gente cancela eles. Então, o trabalho total, que é o que eu quero calcular aqui, tá? Notem, eu já podia ter usado essas duas expressões aqui e colocado direto na expressão da eficiência e chegado a isso. Tá? Então, como aqui aparece na expressão de eficiência aparece o módulo e essa expressão é negativa, eu coloco menos isso aqui, né? Então, por isso que acaba ficando mais. Então, nesse caso, seria mais vantajoso fazer o cálculo da eficiência usando direto os calores. Aqui eu estou fazendo o processo para mostrar mais longo, né, usando o trabalho, mas que obviamente vai chegar na mesma coisa. Então, essa expressão aqui é o trabalho total, eu coloco aqui, tá? Dividido pelo Q12, o Q12, como já é uma quantidade positiva, o módulo de Q12 eu posso substituir direto por isso aqui. Os N's e os R's cancelam, né? Aqui eu tenho TQ ln V2 sobre V1, que é a mesma coisa que eu tenho no denominador, então isso aqui dá U1, e me sobra essa razão aqui. Tá? Então, pelos dois caminhos, trabalho sobre o calor que entra ou o calor que sai pelo calor que entra, eu acabo chegando nessa expressão. Essa expressão ainda é um pouco complicada, e notem que eu ainda posso simplificar usando o processo adiabático. Eu já usei o processo adiabático para simplificar aqui, vou usar de novo para mostrar que a razão desses logaritmos aqui vai dar menos 1, né? E aí eu vou chegar nessa expressão. Então, daqui para cá, eu vou substituir isso aqui por menos 1. E aí eu chego na expressão final. Como é que a gente mostra que isso aqui é menos 1? Bom, a gente sabe que a temperatura e o volume do ponto 2 e do ponto 3 estão conectados porque é uma expansão adiabática. Da mesma maneira, o 1 e o 4 são conectados. A gente sabe que PV na gama é constante num processo adiabático, ou, de forma equivalente, TV na gama menos 1 é constante. Então a gente usa que no ponto 2 e no ponto 3 essas quantidades são iguais. A temperatura no ponto 2 é TQ, eu já substituí. No ponto 3 é TF, eu substituí. E eu posso usar a mesma coisa do ponto 1 e do ponto 4, né? Temperatura T1, V1 na gama menos 1 igual a T4, V4 na gama menos 1. O ponto 4, a temperatura a gente chamou de TF. No ponto 3, a temperatura é o TQ. Então, se eu divido essas duas equações uma pela outra, os TQs cancelam, os TFs cancelam. Como eu posso botar em evidência esses expoentes aqui, gama menos 1, né, V2 sobre V1 na gama menos 1, e V3 sobre V4 na gama menos 1, eu posso cancelar, e eu fico que V2 sobre V1 é V3 sobre V4. Só que aqui eu tenho V2 sobre V1, mas eu não tenho V3 sobre V4, eu tenho V4 sobre V3. Então eu posso inverter essa fração, né? Fica V3 sobre V4 na menos 1, mas como é um logaritmo, esse menos 1 sai aqui para frente. E aí eu tenho então que essa razão aqui é menos 1, substituo aqui e chego na nossa resposta. Então, a eficiência do ciclo de Carnot não depende dos volumes que eu escolhi, ou seja, eu poderia ter feito o ciclo mais longe aqui e voltado, né, sempre aqui por cima
da isotérmica e voltado, e a eficiência desse ciclo seria a mesma. Eu teria mais área, né? O ciclo agora foi mais longe, mas o fato do nosso resultado mostrar que não depende desses volumes significa que tudo bem, eu tenho mais área, mas o calor que vai entrar vai ser maior. Tá? E isso vai se compensar e a minha eficiência vai ser a mesma. Então, eficiência num ciclo de Carnot, ela é função só das duas temperaturas extremas que o sistema tem contato, né? No caso, os dois reservatórios. O que a gente vai ver na sequência, na próxima aula, né? Então na sexta-feira a aula é assíncrona, e ali a gente começa a discutir e volta na segunda-feira, onde a aula é síncrona de novo, tá? A gente vai ver que essa eficiência aqui é a maior eficiência que eu posso ter. Não tenho como pegar dois reservatórios com essa temperatura e obter mais trabalho do que eu obtenho com a máquina de Carnot. A máquina de Carnot, então, é a máquina mais eficiente que eu posso ter, e isso faz parte do que a gente chama do teorema de Carnot, que é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, que diz que a máquina mais eficiente que eu posso ter entre dois reservatórios é uma máquina reversível, né? Que no caso é a máquina de Carnot, ela é reversível. Então essa discussão a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Na segunda e na sexta e na segunda. Junto com isso a gente vai introduzir uma nova variável de estado que é a entropia. É a entropia que vai permitir a gente formular a segunda lei da termodinâmica sem fazer referência a máquinas, né? Então a terceira formulação que a gente vai ver da segunda lei da termodinâmica vai fazer referência à entropia, essa é a formulação mais atual. E depois a gente vai discutir algumas consequências, algumas aplicações da entropia e no final o que significa, né? Qual é o significado físico da entropia, e isso vai ser o final dessa nossa segunda área. Tá? Então, para hoje era isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, tá bom, gente. Então, bom dia para vocês. Boa chuva aí. E bom resto de semana.